Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Amém? É um prazer muito grande poder estar aqui de novo. E por mais que a gente já lidar com púlpito há anos, né? A mão sempre molha, né, Tiago? É porque é responsabilidade, né, pastor? A gente fica assim. Pastor Lenilson hoje chegou em Dallas, né, no estado do Texas, e mandou um oi pra gente lá. E ele estaria pregando hoje, né? A previsão era que ele pregaria. Mas aí, quando foi durante a semana, ele me ligou pedindo para que eu viesse assumir o lugar dele. E questão do horário, da viagem, né? Aí eu tenho dificuldade de pregar, mas eu aceitei o convite, porque a gente não pode, né? E agora eu chego ali na igreja e comento com o Fábio, assim, agora eu tenho que pregar sem esboço, porque eu já rodei essa Bíblia, eu não achei nada ainda. Mas vamos ver se, né, vai fluir em nome de Jesus, amém? Você que nos visita, é uma bênção ter você conosco, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se na casa do seu Pai, fique à vontade, abra o seu coração, né? Deixa Deus falar com você, naquilo que você precisa, naquilo que você veio buscar. Eu sei que é tão difícil às vezes a gente ser respondido naquilo que a gente espera, mas eu acredito que quando nós abrimos o coração, né, vem além daquilo que a gente esperava, amém? Então não se sinta acanhado de fechar os olhos, de pedir a Deus uma palavra. Eu costumo dizer que é nesse dia que a gente está inseguro, né? Que Deus costuma querer falar melhor. Porque é dia que a gente está muito empolgado, querendo tomar o microfone, a gente parece estar meio potente, né? E aí esconde um pouco a graça. Mas o dia que a gente não tem nada, não tem jeito, o Espírito Santo vai vir sobre a nossa vida, amém? O pastor Lenilson está discorrendo conosco um tema muito interessante, falando sobre Jeová Sabaote, né? O Deus da guerra, o Senhor dos exércitos, amém? E nós sabemos que a guerra não é nossa, a guerra é do. Você sabia que toda vez que nós vamos lutar as nossas guerras, nós perdemos? Porque nós não fomos feitos para guerrear, né? A Bíblia diz que Ele adestra as nossas mãos para a batalha, mas a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. E hoje nós vamos citar um versículo, né, que está dentro de um contexto. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17, versículo 47 a seguir. É aquela passagem muito conhecida de Davi encontrando-se com o gigante Golias, amém? Todo mundo já sabe esse texto. Por isso que é difícil pregar, irmã Lucinha, é um versículo tão comum, né? Tão falado, eu acho mais difícil pregar. Se você me mandasse falar sobre Eclesiastes 12, né? Porque a mosca morta inutiliza o perfume do perfumador, assim também um pouco de estutícia para o sábio, eu teria mais facilidade, mas como é um texto assim, muito discorrido, a gente não tem o que falar, né? Então tem que ser o Espírito Santo mesmo, amém? Hoje o nosso irmão Tiago hoje deu aqui vamos dizer assim, uma senhora aula, né? Muito interativa, muito dinâmica, e ficou assim, aquele gostinho de quero bastante, quero voltar mais, né? Quero mais. Ficou muito boa e assim é gostoso estar em torno da palavra, amém? A palavra fala mais alto do que nós mesmos, fala mais alto do que a nossa própria sabedoria, que o nosso próprio conhecimento, porque dizia um grande teólogo, né, escritor que já faleceu, ele dizia que ele é o nosso construtor, então ele conhece o defeito, e ele tem um manual, né? E quando você leva um carro que tem um problema para uma concessionária autorizada, ou até mesmo para uma montadora, na própria agência ali, né, do carro mesmo, da marca, você vê que a mão de obra é qualificada, eles têm uma ferramenta. Eu lembro, eu tinha um Renault na época, precisava trocar uma correia, ninguém aqui mexia com Renault, aí eu tive que ir lá em Linhares, pastor, levar lá na Renault em Linhares. Chegou lá, o cara falou assim, é porque a ferramenta é específica. Olha para você ver, quando você tem a ferramenta específica, é fácil mexer, é fácil dar manutenção, é fácil fazer o reparo, quando conhece. Então Deus é o nosso construtor, foi Ele quem nos construiu, e Ele tem um manual, aleluia, do fabricante na mão, amém?
Então, que você falar que é um defeito, achando que é uma coisa, ele vai mexer em outra, você falar, ó, não era isso mesmo que eu precisava, achando que era outra coisa, né? Que ele nos conhece. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do 47. Todos acharam? Amém? Amém? Olha lá, está escrito lá, né? Diz assim: e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Glória a Deus. Aqui Davi está diante do maior desafio da história, né? Essa história de Davi e Golias, ela é representada até hoje nas músicas infantis, nos teatros escolares, na escola dominical, virou um ícone da presença de Deus em meio à batalha. Quando você quer falar de vitória que vem do Senhor, você cita Golias, né? Porque esse Golias vai cair, porque o Senhor vai fazer a mira na testa do gigante, e quando você disparar a funda, o Senhor vai derrubar esse problema, essa dificuldade, porque virou algo emblemático no meio cristão, a derrota do gigante Golias. Mas se a gente voltar atrás, o importante aqui não é o Golias, é o Davi. Davi, um rapazinho ainda tenro, novo, ruivo, cheirando ainda as ovelhas do seu pai. Davi estava ali naquele dia, aquele lugar se chamava Vale, né, do Carvalho. Era um vale famoso naquela época. Quando a gente fala de vales na Bíblia, a gente fala de quê, irmãos? O irmão está passando pelo vale, como é que ele está? Na luta, na dificuldade, né? Quando nós falamos de vale, pastor Silas, a gente lembra logo, né? Está passando no vale, está sem dinheiro, está endividado, está enfermo, está desempregado, está passando luta em casa, né? Eu estou no vale, né? Assim o irmão diz lá, né? Estou passando pelo vale, mas estou dando glória a Deus, diz o irmão Lázaro, né? Vai passando pelo vale e dando glória a Deus, porque o vale sempre representou um lugar de decisão, né? Inclusive profeticamente o vale dos filhos de Inom, uma região grande, né? Uma grande planície na região da Palestina, onde profeticamente será travada a batalha das batalhas, né? João teve uma visão, e alguns escritores dizem que foi baseado na vivência de João. João viveu até quase os 100 anos de idade, né? Morreu depois dos 90 anos, se não me engano 96 anos por aí, né? João viu muita coisa. João viu as grandes formações daqueles exércitos que conseguiram vencer os exércitos de Alexandre, né? As antigas falanges gregas se encurvaram diante das grandes formações militares dos romanos, as suas legiões. Marco Antônio era apaixonado, morreu pedindo as suas legiões, né? Porque era a maior arma de guerra já existente naquele mundo, até tão conhecida, a maior formação de guerra. Primeira vez que um soldado realmente era soldado, né? Era soldo, até então era despojo de guerra, mas depois do exército romano, das formações romanas, era soldo. Soldado era pago, treinado para pelejar, para lutar. Então aquilo era o símbolo de exército bem preparado. Quando se via uma indumentária de um soldado, principalmente o pretoriano, que era uma classe oficial do exército romano, né? Os pretórios, os locais oficiais onde estava ali uma guarda direta do imperador. E quando as pessoas olhavam aquela roupa, sentiam glória, sentiam uma imposição. Havia, parece que uma autoridade que passava adiante, né? As marchas, dizem os historiadores, que quando as legiões marchavam, os tambores, o rufo dos tambores e a cadência dos soldados, ela tremia as cidades ao redor, e as pessoas notavam: está vindo uma grande legião. Uma legião que era tão temida que os demônios citaram a legião quando Jesus atravessa o mar de Quinerete, ou o mar da Galileia, e chega à terra dos Gadarenos. E quando ele desce do barco, aquele moço que estava no sepulcro vem e se prostra diante de Jesus e disse: viestes me atormentar antes do tempo? Aleluia! E quando Jesus expulsava ele, pergunta seu nome, ele diz: eu sou uma legião, ou legiões, né? E uma legião era constituída de aproximadamente 6.000 soldados. Então por aí você já vê que metia medo. Imaginem 6.000 soldados numa formação.
6.000 soldados marchando com cadência, né? Quem já esteve no mundo militar, ou quem já presenciou um desfile de 7 de setembro, antigamente eu lembro que os coturnos não eram com esse material que agora tem, né? Um coturno, inclusive eles brincam muito, né? Aqui o boot é marrom e a boina é grinar, né? Você é o símbolo de, não sei, Zé Dil, você já ouviu essa expressão, né? Os militares usam muito, né? O boot é marrom, a boina é grinar, ou seja, aqui tem cadência, tem força. Na hora de marchar era para rachar o asfalto, né? O comandante mandava o pelotão botar cadência, e aí tinha que espremer o coturno no chão, e ali a unha embora, o pé doía, mas tinha que mostrar que tinha força. Então o exército, ele impunha poder, ele impunha autoridade, ele exprimia medo nos seus inimigos, aleluia. É para isso que serve, trabalhar o psicológico do inimigo, mostrar para o inimigo que você não vai fugir, né? Tinha uma cantiga antigamente, quando estava em marcha, a gente cantava, né, que na mira do meu fal o inimigo socorrou, ou seja, só de ver a minha arma o inimigo vai tremer nas bases e vai correr. Assim era o sentido da guerra, era mostrar para os exércitos inimigos que nós íamos morrer lutando, com sangue nos olhos, sangue nos dentes, né? E aquela época era difícil, porque hoje você faz mira num cara a 6.000 metros de distância, com um rifle de precisão, estoura a cabeça do cara, né? Mas antigamente não, era na navalha da espada. A Bíblia diz que Davi era um homem de batalhas, que teve uma época que quando ele foi lutar, a Bíblia diz que ele lutou da manhã até a tarde, e chegou um momento que ele já tinha lutado tanto, que o sangue dos inimigos grudou a espada nas suas mãos, ele não conseguia soltar a espada. Então o negócio era no ferro e fogo mesmo, você tinha que olhar dentro do olho do sujeito e lutar com ele, prevalecia o melhor. Então não podia sair de qualquer maneira, não era uma guerra qualquer. Os inimigos, quando se aparelhavam para a guerra, eles usavam os melhores artifícios da época, as armas mais potentes, as estratégias mais potentes. A Bíblia diz que esse cara chamado Golias era um dos 5 gigantes que, vamos dizer assim, os tanques de guerra que os exércitos dos filisteus tinham, as armas secretas e poderosas para intimidar os exércitos. A Bíblia diz que lá no Vale do Carvalho, aquela afronta já durava muitos dias. A Bíblia diz que pela manhã o gigante se saía do arraial, ia até o meio do vale e bradava contra os exércitos de Israel, dizendo: manda para mim um homem para me enfrentar. E ele zombava de Israel todos os dias, e a Bíblia diz que não havia um valente que descesse para enfrentar Golias. Irmãos, aquilo já perdurava dias, já não tinha solução, já não tinha jeito. O que nós vamos arrumar com esse camarada, né? Nós não temos ninguém compatível com essa tecnologia de guerra. Um homem de mais de 3 metros e 6 côvados de altura, ou palmos, né? 6 côvados e um palmo, se não me engano, alguma coisa, 6 côvados e um palmo. Uma lança dele parecia mais uma lança de tecelão, um eixo de carroça, né? Uma coisa absurda. E o cara, quando ele se aparelhava, o latão que ele trazia no peito, na couraça, na canela, protegendo ele das flechas, era uma coisa absurda, né? E você vê um cara daquele, vai enfrentar como? Que espada que vai cortar? Que lança que vai perfurar? O cara deve ser tão rígido que até a pele dele deve ser igual couro de jacaré. Olha o tamanho do sujeito. E quando ele passava, ele metia medo, ele importunava Israel. Israel não tinha como reagir. Aleluia. Mas o vale é um lugar de decisão, é o lugar de lutar as lutas. As lutas não podiam ser travadas nos montes por causa da topografia, os cavalos, né? Não podiam guerrear nos montes, então tinham que descer para o vale, para as planícies, aonde houvesse um lugar plano, para que se manejassem as flechas, as espadas, os escudos, as fundas e tudo aquilo que poderia ser usado contra o inimigo. Então os vales eram um local estrategicamente preparado para se travar batalhas. E a Bíblia diz que durante a história, quando esses soldados desciam para a batalha, eles normalmente traziam um canto de guerra, um brado de guerra. Eles gritavam, né? Todo agrupamento
toda formação militar, ela tem um brado de guerra, né? E aí, quando você vê o cara em formação, eles dão uns gritam selva, outros dizem Brasil, né? E aquele brado de guerra. E a história diz que Israel era o único exército da história, que quando descia para o vale, quando era dada a ordem de peleja, eles desciam para o vale, eles desciam gritando, louvado seja o Senhor. Amém? Primeira dica aí, né? É sair adorando. Eles gritavam Alá, né? Que é aleluia. Você imagina o cara indo para a sangria e gritando aleluia? É muita fé, não é? É muita vontade de ter Deus na vida, é muita certeza da sua, mas era assim que era Israel. Até hoje, né? Quando eles se reúnem, nessa época do Hamas, agora quando assim que aconteceu, a invasão lá, que o Hamas fez aquelas brutalidades, aí a mídia começou a divulgar as formações militares dos exércitos israelenses, saindo em diversos locais, e aí aquelas cenas lindas, né, dos soldados todos já preparados para lutar, para a incursão terrestre, e eles faziam aquela roda e chamavam um soldado, e o soldado começava a cantar, Shema Israel, Elohim Eloheinu, Elohim, aí todo mundo, aleluia, halal, né, cantando, e ele começava a expressar ali os cânticos em hebraico, né, profetizando vitória, que o Senhor disse que ninguém parará diante de ti todos os dias da tua vida, porque eu serei contigo, tão somente se esforça, tomando posse da palavra profética dita a Josué, que prefigurava Israel, e assim foi durante a história. Desde o início, um povo que não se mostrava fraco diante da peleja, mas que tinha o Deus Todo-Poderoso como seu emblema, como seu alaúde, como a sua, aleluia, bandeira de guerra. Quando os inimigos viam Israel descendo o monte, gritando, louvai ao Senhor, aleluia, isso já levava a batalha para um nível elevado, aleluia. Um nível de fé, um nível acima das nossas capacidades. Um nível que o inimigo, por mais que fizesse uma estratégia, ele não poderia prever nada daquilo ali, né? Você sabia que foi com Davi que a expressão não subirás para a guerra ficou famosa? Você sabia que foi com Davi que a expressão bíblica subirás e eu vos entregarei nas tuas mãos, foi com Davi que ela ficou famosa? Davi era o rei de guerra, era um homem da batalha, e isso era muito característico, porque quando Davi se propunha a lutar, ele consultava ao Senhor e dizia, Senhor, devo ir ou não devo? O Senhor dizia, pode subir, porque certamente eu já vos entreguei nas suas mãos. E aí ele subia, a batalha era ganha. Mas quando Deus falava assim, não sobe, ele tinha que parar. Aqui o pastor chegou a pregar aquela mensagem, parte daquela mensagem, em que Davi está ali no arraial, ele desce para o arraial inimigo, e Deus fala assim, para debaixo das oliveiras, e vocês vão se camuflar ali, e vão esperar o momento certo, e fica olhando, preste atenção, todo mundo calado, vocês vão ver o meu sinal, e quando a copa das árvores começarem a balançar, é o sinal que Deus entrará no arraial do inimigo. Então vocês descem, porque eu já te dei a vitória. Aleluia! Você nunca viu isso em outro exército, só com Israel, só com Davi no comando, porque tinha um nível espiritual, aleluia. A batalha é do Senhor, aleluia, não é nossa, aleluia. Quando nós lutamos as nossas batalhas, tendemos a perder, a se machucar, a sermos destruídos, né? Quando nós encaramos as nossas próprias batalhas, nós temos a tendência de cair, de fraquejar, de ser alvejado no campo de batalha. Mas quando nós, aleluia, nos levantamos e decidimos pelejar a peleja do Senhor, aleluia, a coisa muda, a coisa muda. O versículo 47 é uma resposta de Davi ao gigante Golias. Golias havia chamado Davi para a briga. Ele disse, eu vos peço um homem, e vocês me mandam um cão, né?
E Davi olhou aquilo, olhou para ele, realmente, sou pequeno, fraquinho, raquítico, e o cara desse tamanho. Aí ele disse: você ainda vem comigo com paus, com pedra, com corda, sou eu um cachorro, né? E Davi olhando para a cara dele, aí o gigante amaldiçoa Davi e diz: hoje eu vou entregar as tuas carnes, eu vou derrubar o teu sangue, eu vou te destruir em nome dos deuses dos filisteus, eu vou acabar com Israel. E Davi foi deixando ele falar. Quando ele deu espaço, Davi diz assim: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a você com uma funda. Não é? Foi assim que Davi falou? Foi não, irmão Genir? Ele falou: você vem comigo com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti com 5 pedras no alforje. Não foi? A minha funda é espetacular, ó. Eu sou bom de mira, Golias, fica longe. Aí Golias ficou com medo, não foi? Não. Davi entra na peleja, e a primeira coisa que ele faz é enxergar a posição do inimigo. Mas o inimigo tinha 3 metros e tanto. Sim, mas é a posição, não é a altura do inimigo. A posição do inimigo era lá embaixo. Aleluia. Davi era cá em cima. O Golias viu Davi e subestimou, mas Davi olhou Golias e olhou para cima e disse: você vem a mim com espada, com lança, com escudo? Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, e Ele hoje me entregará. Ô irmão, você não tem que lutar não, a batalha é do Senhor. Aleluia. Jesus disse: se você crê, é isso que precisa na nossa vida. Nós precisamos botar o pé no chão e dizer que crê. Você crê mesmo? O vento vai soprar, a terra vai tremer, o fogo vai passar na sua frente. Você não muda a posição, permaneça naquilo que o Senhor te prometeu. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Porque a peleja não é nossa, não somos nós que lutamos, mas o Senhor pelejará por nós. Aleluia. Toda vez que Deus assume a peleja, a coisa muda. Toda vez que Deus toma a frente da guerra, o sentido muda, as coisas mudam. Aleluia. O Gideão sai com mais de 30 mil soldados para uma batalha, e Deus diz: Gideão, é muita gente. O Gideão olha e fala assim: mas senhor, você está querendo me complicar, uai. Ele falou: não, manda os covardes, os fracos, os que estão de pensamento do povo voltar para trás. Foi aquela multidão, né? Dezenas de milhares foram embora. Aí o Gideão ficou assim meio inseguro e falou: Senhor, e agora? Ainda tem muita gente. Mas o senhor está querendo me arrebentar mesmo, o que eu vou arrumar? Ele disse: desce ao vale, lá tem um ribeiro, né? E você vai fazer eles beberem água. Aquele que levar a mão na água e transportar água até na boca, se arreda ele para a direita, né? Direita aqui, direita, amém? Direita, minha direita. E os que descerem a boca até a água, como o cachorro faz, o cão lambendo a água, você afasta para a esquerda. E o Gideão teve trabalho, hein? Que eram muitos, né? Eram milhares. Aí Gideão, já pensou o Gideão? Peraí, gente, devagar. E ele não podia falar, né? Porque senão revelava o mistério. Ele, como comandante, ele está olhando e para cá. Aí deu trabalho, mas ele fez. No final sobrou quantos? 300. Você olha para o 300 e fala assim: não, vou fazer o que lá, né? O que nós vamos arrumar naquele lugar? Nós estamos indo para morrer. Mas Gideão era um homem de fé, irmãos, amém? Gideão já tinha visto o mover de Deus. Gideão era fruto de um milagre. Aleluia. Não é diferente de você não. Você é fruto de um milagre. Aleluia. Quando você olha para trás, você não deveria estar aqui hoje. Quem sabe, né? O diabo já tentou ceifar a sua vida, destruir a sua família, te jogar lá fora, e hoje Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Aleluia. Porque você é mais do que vencedor. E quando nós somos mais do que vencedor, nós não precisamos lutar. Amém? Porque a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor.
Eu costumo usar aqui uma figura de linguagem, né? Um pastor amigo meu, Afonso, lá de Arequipa, no Peru, um dia pregando para a gente, o Afonso dizia assim: nós somos mais do que vencedores. Aí disse: você sabe o que é mais do que vencedor? Aí não, mais do que vencedor é aquele boxeador, aquele pugilista que tem a luta da decisão da vida dele. Aí ele passa a vida dele lutando para aquele dia, e ele se prepara. Quantos exercícios, quantas dietas, quantas noites mal dormidas, quantas dores musculares. Você sabe que o atleta não pode tomar remédio para dor, ele tem que adaptar o corpo, né? Ele tem que adaptar a situação, então sofre muito, muita luta, muita coisa. Os amigos iam para churrasco e ele ficava treinando. Os parentes faziam festa e ele ficava treinando. Ele se negou muitos dias, muito tempo, porque ele estava focado no seu objetivo. E na noite da luta, a sua esposa fica em casa, porque ela não tem coragem, ela não vai aguentar ver tanto sangue, aquela luta, muita pressão. E ela acompanhou tudo aquilo, né, durante todo aquele tempo. E ela fica em casa, assistindo pela TV, e está lá, chega na hora da luta, toca o gongo, entra lá e começa a luta. Primeiro assalto, segundo assalto, terceiro assalto, e luta de decisão vai para os 15, 18 assaltos. Já pensou? Lutar cada assalto de 5 minutos cansa demais. Quem já lutou boxe aqui sabe, eu no segundo já morri, né? O Thales está ali, o Thales é pugilista, ele vai nos 10 tranquilo, né? Sem abrir o bico. E aí está lá lutando, e toma para a cara. De repente o knockdown, ele cai no chão, todo mundo acha que perdeu, ele levanta, recompõe, e ele está mirando na vitória. O sangue desce, o suor cai, o cansaço vem, o oxigênio acaba, mas ele está de pé. Ele já não consegue segurar os joelhos, já não consegue delimitar espaço. Ele está lutando no automático, mas ele quer a vitória. E a esposa está quase infartando lá na televisão: vai meu bem, vai meu bem. E na última hora ele acerta o cruzado no inimigo, o inimigo cai, não levanta mais. Ele é o vencedor. Aleluia. Ele pega aquele cinturão. Você sabe qual é o desejo dele? Não é ficar com aquele cinturão e ir para a noitada, não. Ele pega, vai em casa, chega em casa, a esposa está quase morrendo, ele abraça e diz: essa é para você. Aleluia. Eu fui lá, eu lutei, eu quase morri, mas a vitória eu entrego na sua mão, porque eu te amo. Aleluia. Jesus lá na cruz do Calvário: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E ele expirou, o véu do templo se rasgou, a terra tremeu. Aleluia. Houve trevas durante o meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tudo noite. Ninguém entendia nada. O centurião estava olhando e disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Aleluia. Sabe, a terra abalou, tudo abalou, porque ele morreu. Aleluia. Mas o terceiro dia, irmãos, aleluia, um domingo de manhã, que nem chovendo estava, vira um relâmpago descendo no céu e pô! O que foi aquilo? E quando chega no sepulcro, a pedra removida, os soldados ficaram com tanto medo que eles deitaram e fingiram de morto, mas viram o anjo descendo, cheio de glória, aleluia, entrando no sepulcro, aleluia. Você sabe por quê? Porque a batalha não é sua, não é minha, a batalha é do Senhor, aleluia. Hoje de manhã o Tiago pregando, achei interessante que quando Jesus ele veio em forma de homem. Ele sendo Deus, ele nunca deixou a sua natureza, não tem como. Ele é da essência do Pai, mas ele veio como filho, ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E ele sofria afrontas, ele sofria. Na hora que espancaram Jesus, imagine o seu psicológico, imaginando: eu estou sofrendo para quê? Eu poderia estalar os dedos e jogar todo mundo por terra, porque eu sou Deus. Mas ele disse que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas pelo contrário, ele assumiu a forma de homem e se humilhou, aleluia, até a morte de cruz, isso por amor a nós. Ele lutou a minha luta, a sua luta.
A Bíblia diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si os nossos pecados, as lutas, as enfermidades, as batalhas. Isaías descreve ali uma lista de coisas que você poderia perder tempo com elas, sabe, você poderia lutar com elas, tentar vencê-las pelo seu próprio braço, pela sua própria expertise, pela sua própria natureza. Não, eu tenho coragem, não, eu consigo resolver isso. Tem um irmão que sempre fala isso, né? Você vai falar um negócio com ele, ele fala assim, não, isso aí eu já sei e tal. Aí eu brinco muito com ele, você vai quebrar a cara. A hora que ele fala que vai dar conta, é aí que ele não dá, né? E a gente às vezes é assim, a gente quer assumir o lugar de Deus. Se você assume o lugar de Deus, Ele se afasta. Se você crê, entrega na mão dEle, deixa que Ele vai fazer, amém? E é tão interessante Davi entrando na batalha. Davi, irmãos, ele era pequeno, ele era jovem, inexperiente, era um rapaz do campo, né? Não era um rapaz da academia, que era um rapaz como Jacó, que ficava dentro de casa, tinha oportunidade de ler pergaminhos, de estudar. Não, Davi era um rapaz extremamente ocupado. O dia que Jessé recebe Samuel na sua casa para a unção do rei de Israel, Jessé nem lembrava de Davi, porque era costume ele estar no mato, ele estava lá no meio das ovelhas. Então assim, é algo interessante Davi se portar daquela maneira no vale, naquele dia da batalha. Ele tinha ido ali para levar queijo para os seus irmãos, ele tinha ido ali para saber notícias dos seus irmãos. Mas quando ele entra no meio da multidão, os soldados rebuliçados ali, ele ouve aquela conversa, porque esse gigante está nos afrontando há dias. Aí, o quê? Gigante? Queria ver o gigante, gigante é diferente, né? Gigante é uma coisa esquisita, eu queria ver, cadê o gigante? Aí quando ele anda no meio do soldado, o soldado fala assim, e o rei Saul falou que quem venceu o gigante, ele vai dar um monte de dinheiro para eles, de ouro, de terra. Aí o Davi, epa, como é que é? Terra, ouro? Peraí, tem um prêmio? Tem? É um gigante só? É. E rapaz, aí ele foi no outro, quando ele chegou, o outro está cochichando, falou assim, tem mais, rapaz. Aquela moça bonita, aquela gatinha lá, filha do Saul lá, quem ganhar vai casar com ela. Aí o Davi, epa, ainda vou virar príncipe ainda. Oxe, é minha. A oportunidade chegou, amém? Davi se apresenta, todo mundo duvida, tenta colocar um aparato de guerra em Davi, uma espécie de armadura. Davi não consegue movimentar. E aquele negócio, tem gente que fala que a armadura desviada, tem nada a ver não, irmãos, entendeu? O negócio de desviada, porque eu vou pelejar com a armadura desviada. Não, você é você é escolhido de Deus, amém? A Bíblia diz que aonde a planta do meu pé pisar, aleluia. Então, meu filho, eu recebo, só que não deu, né? Ele não conseguiu movimentar, falou, quer saber de uma coisa? Isso aí também vai me atrapalhar, eu vou entrar bonitão lá e perder a batalha? Não, vou com aquilo que o Senhor me ensinou a fazer. Ele sai dali e vai no ribeiro, e lá no ribeiro ele pega 5 seixos, aquelas pedrinhas arredondadas, né? Ele pega 5, sabe por que Davi pegou 5? Não era porque ele não tinha fé não, ele sabia que com uma ele conseguia vencer, ele era experiente na funda. Tchau. Diz que o pastor usava muita funda para quebrar perna de ovelha, olha que interessante, para espantar lobo também, né? Mas deixa isso no segundo plano, vamos tratar dos nossos. Quando ele percebia que a ovelha se desgarrava muito fácil, a ovelha tendia a se acostumar, de se afastar do rebanho, ele mirava ela lá do alto da pedra, na sombra, descansando, ele ficava vendo aquele movimento, ia lá, buscava e ficava vendo o movimento. Uma hora ele buscava a funda, pegava a pedrinha e deixava ela ir. Quando ela estava longe, ele pegava a funda e normalmente na coxa traseira, aonde o anjo tocou Jacó. Olha que interessante. E ali no fêmur da ovelha, machucava, ele botava ela nos ombros, trazia para o curral, fazia o curativo e deixava ela de castigo. E durante aqueles dias ela voltava a aprender a ficar no meio do rebanho. Amém? Então às vezes a gente toma, irmãos, uma disciplina, é de Deus, amém?
Às vezes a gente toma um chá de banco, é de Deus. O pastor está olhando para a gente e fala assim: ó, você está fugindo demais, vou quebrar sua perna. Fica velhaco. E quebra, irmãos, quebra por amor. Amém? Ele quebra porque quer ter a gente perto dele. Ele sabe que o mundo é mau, que o mundo não tem piedade, que o diabo não tem piedade. Mas aqui a misericórdia dele transborda. Aleluia. A misericórdia dele prevalece. Amém? Quando ele olha para você, ele decide te abençoar. Você sabia? Toda vez que Deus olha para a igreja, ele tem vontade de abençoar. Olha que interessante, não é? A gente atrai o coração de Deus. Aleluia. Porque nós somos a noiva. Eu duvido que um rapaz que está noivado com uma moça, quando ele vê lá na rua, ele não fica, né? Ai, não pode me ver assim não. Esses dias um colega meu entrou no supermercado, ele desconfiou que a moça estava olhando para ele assim, Rafael. Aí ele falou assim: não vou lá não, está vindo da pescaria. Por quê? Eu estou fedendo, estou sujo. Eu falei: o que tem, rapaz? Começa, ninguém vai te reparar. Não vai. Tem uma moça ali, rapaz, tem dia que eu chego lá, ela fica olhando para mim, eu não vou lá não. Bobão nada, eu já fui assim, você já foi assim. Você sabe que o negócio é assim, né? Você está apaixonado, você quer ficar bonitão na fita, né, Ciro? Cabelinho de banda. Às vezes a gente não tem muito assim essa sorte mais, mas na época tinha, a gente aprontava um cheirosinho, né? Para a gente atrair o olhar, atrair a atenção. O noivo, quando olha para a noiva, ele sente vontade de abraçar, ele sente vontade de beijar, ele sente vontade de presentear. Aleluia, sabe? A gente comove o coração de Deus só de entrar na presença dele. Aleluia. A rainha Esther chegou no momento em que ela se viu ameaçada. O rei Assuero era um rei muito tirano, muito bravo. Ele tentou entrar lá pelas Termópilas, ele já tinha subjugado Grécia, e ele tentou entrar lá nos 300 de Esparta, né, que bloquearam ele, o rei Leônidas, e ele voltou de lá frustrado, ele voltou decepcionado, e naquele contexto de decepção, ele encontra com a rainha Esther, todo naquele contexto, né, onde os inimigos do povo de Israel queriam destruir Israel, queriam acabar com os judeus. Aí ela se embeleza, né, ela é aconselhada a entrar na presença do rei, e aí ela veste uma veste bonita, ela se perfuma, se produz. Olha que interessante. E a presença do rei era algo muito sério, né? Ainda mais um rei daquele, um tirano, né? Lá daquele povo bravo. E ela entra na presença do rei, ela entra na câmara real, e o rei estende sobre ela o cetro da justiça, o cetro que determinava vida ou morte. E tem um pastor que, quando ele ministra sobre esse louvor, né, da noiva, ele diz assim: amada minha, preferida minha, como você me alegra, como é bom estar na sua presença. E não foi diferente naquele dia, quando Esther se apresenta a Assuero. Ele fica tão feliz, que ele fala assim: pede o que você quiser, que eu vou te fazer. Amém? Quando você entra na presença de Deus, qual é a reação do Senhor? Nós não lutamos as nossas próprias guerras, nós lutamos a guerra do Senhor. Às vezes, irmão, o fogo está pegando, a luta está renhida, mas você está crente diante do Senhor, sabendo que o seu Deus não dorme. Aleluia. A Bíblia diz ainda que a terra se transporte, que os montes se abalem, que rujam os mares, que as ondas bravias têm de encontro, destruindo tudo. E ele desafia, ele fala assim: olha, o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e porque Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. O justo corre para a torre forte na hora da angústia, porque lá tem abrigo, lá tem socorro. Davi, irmãos, ele está investido de tudo isso naquele dia. Ele pega 5 pedras, porque tinham mais 4 gigantão, tinham Golias e tinha mais 4, inclusive um tinha 6 dedos nas mãos, o bicho era feio mesmo. Um deles Davi matou depois de velho, lá na frente, né,
no exército lá, aliás, Davi estava lutando, e os seus generais vendo aquilo, falou: corre lá, para que a lâmpada de Israel não se apague. Afastaram Davi e mataram o gigante. Falou: não, senhor, se o senhor morre aqui, nós estamos lascados. O senhor é a nossa lâmpada, o senhor é o nosso ícone, o senhor é quem chama Deus por meio de nós, quem nos ajuda a adorar esse Deus maravilhoso. Aleluia. Nós temos, irmãos, um Deus que é ciumado conosco, e quando nós entramos na guerra do Senhor, Ele peleja por nós. Ele diz assim: vocês não sabem que até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Ele disse: repara lá no lírio dos vales, olha, está lá aquele lírio lá lindo, né? Como é que o Senhor cuida dele? As aves do céu que se aninham nas árvores, como Deus cuida deles. E Deus não cuidaria dos seus filhos? Aleluia. E Deus não te socorreria em meio à batalha? E Deus não te daria misericórdia e venceria os seus inimigos por amor a você e a mim? Claro que sim. Nosso Deus é um Deus de justiça, um Deus de mão forte. Nós não precisamos lutar, nós só precisamos estar na arquibancada, adorando e vendo o mover de Deus acontecendo. Aleluia. E Ele tem prazer de agir, sabe por quê? Que depois você sobe aqui para testemunhar. Depois você dá glória a Ele lá na rua. Você fala assim: rapaz, aquele dia Deus deixou, rapaz, acontecer tudo aquilo para Ele me mostrar o quanto Ele me amava. Aleluia. O quanto Ele me queria, Ele me desejava, o quanto Ele me quis, né? A ponto de dar o seu Filho unigênito para morrer por amor a mim, lá na cruz do Calvário. Coloque-se de pé nessa noite. O Davi, ele era acostumado a usar a ferramenta de pastor, a ferramenta de trabalho, sabe? Eu aprendo nesse texto, irmãos, que durante a luta, durante as dificuldades, Deus nunca vai exigir de nós algo diferente do que você já é, do que você já faz, porque quem muda é o Senhor.